Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Deixa eu só tentar liberar a câmera aqui que travou minha câmera. Espera só um pouquinho. A gente já começa. Bom dia, professor. Bom dia. Estão me vendo agora, gente? Estamos. Espera aí, tem mais dois querendo entrar, a gente já continua. Só um minutinho. Bom dia, Ana. Pessoal, bom dia, bem-vindos de volta, né? Bom dia. Bom dia, Caio. Desculpa pelo começo lá, eu tava ligado sem querer aqui no. Não tem problema não, mas... Como a gente já começou, né, algumas aulas atrás, os dois períodos de guerra, o primeiro e o segundo, eu tentei em duas aulas, né, a anterior e essa de hoje, fazer um cenário do pré-segunda guerra, porque a gente consegue, até não é difícil a gente entender, e hoje chegar à conclusão de que o nazismo foi uma coisa errada, ou algo do tipo assim, uma coisa meio óbvia de se pensar, né? Mas algumas vezes, sempre a gente fala desse tema, sempre que eu falo desse tema, especial em geografia, mas até quando estava dando aula de história, já faz um tempo que eu não dou aula de história, mas quando a gente tratava também história desse tema, muitos alunos questionavam, assim, inúmeras vezes aconteceu isso, do como o nazismo conseguiu se implantar na Europa. Como a gente olhando hoje, né, a perseguição que aconteceu e etc., como eles conseguiram chegar ao poder, né? Como que eles conseguiram implantar essa perseguição a alguns grupos, essa violência extrema e etc. Então, desde uns anos já, eu tento fazer essa explicação anterior do pré-Segunda Guerra, para especificamente fazer com que pelo menos vocês consigam entender que as coisas não foram por um acaso, né? A Europa possui uma atmosfera e nessa atmosfera pensamentos ligados a extremismos, a violência, a perseguições, eles começaram a ganhar notoriedade. E isso acabou gerando problemas como o nazismo. Talvez esse seja o exemplo mais próximo nosso para refutar algumas falas que às vezes a gente escuta assim. Eu já ouvi isso. Para que estudar história? Já que acabou. Passou, já aconteceu o que tinha que acontecer. A importância talvez esteja justamente nesse sentido, de que muitas vezes a história mostra coisas que já aconteceram e que possivelmente possam acontecer novamente. Tá? Então, estudar história talvez seja um dos motivos para a gente não cometer os mesmos erros que antes se cometeu. Se hoje, por exemplo, a gente olha para trás e vê, sei lá, um período da escravidão aqui no Brasil, a gente hoje fala assim, escravizar uma pessoa só porque ela é negra é errada. Mas naquele contexto, naquele momento, a sociedade entendia que era o certo. Se hoje a gente olha para trás e fala, perseguir os judeus e colocá-los em campo de concentração na Alemanha é errado, mas naquele momento a sociedade em si ali aceitava essa tese. Então, olhar para isso e principalmente perceber os antecedentes. O que veio acontecendo na Alemanha para que Hitler e toda a estrutura nazista se implementasse?
porque não foi do dia para a noite, né? Foi acontecendo aos poucos. Então, uma tentativa da gente entender este pré-Segunda Guerra, porque o nazismo em si não é sinônimo de Segunda Guerra Mundial, tá? O nazismo em si, ele é uma estrutura política que resultou numa guerra, tá? Então tem uma diferença nesse sentido. Mariana, deixa eu só perguntar uma coisa. Não sei se eu recebi um de vocês. Será que é o mesmo? Vocês fizeram dois? Ou o que eu recebi não é de vocês? Porque eu não abri ainda. Eu recebi um da escola dizendo que era um vídeo. Será que não é o de vocês? Eu acho que é diferente, prof, porque o nosso a gente não chegou a mandar para a escola. Ah, então tá. Me manda o link depois para eu assistir. É porque eu recebi um da escola, mas eu não abri ainda, então não deu tempo. Eu não sei qual é, tá? Espera aí que eu vou deixar aberto, depois eu já vejo. Só um minuto. Espera aí que eu tô tentando abrir. Espera aí, gente, tô tentando abrir aqui. Espera aí, gente, eu tô tentando abrir para falar para vocês se consigam ver. Eu vou ver, tá? É que aqui deu um erro agora que tá logado com a conta da escola para subir o vídeo. Eu preciso deslogar depois e abrir, mas no finalzinho da aula eu olho, tá? Vou abrir no final da aula e eu olho, tá? Quando terminar nosso tempo, a gente voltar nos 10 minutos finais, no finalzinho eu abro e olho, que aí eu vou deslogar, porque tá acabando de subir um vídeo agora. Assim que acabar, eu tiro do login e eu consigo ver, tá? Porque senão vai travar lá, não vai conseguir subir a aula. Mas eu olho, tá? Bom, então, em cima do que eu estava falando, o ideal seria a gente entender, né? Eu acho que essa foi a clareza, de tentar entender como que o cenário da Europa ele estava inserido antes da Segunda Guerra Mundial, porque, como eu disse, o nazismo não é sinônimo de Segunda Guerra Mundial. O nazismo é uma consequência, aliás, desculpa, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência desse modelo implementado pelos nazistas, tá? Então, era uma atmosfera, digamos assim, que a Alemanha vivia e que acabou resultando na ascensão desse líder, né, que foi Hitler, e da implantação de algumas ideias. Recentemente saiu uma, uma reportagem no começo do ano de alemães que passaram pelo nazismo, mas não de alemães que sofreram com o nazismo, como os alemães judeus, mas os alemães que não sofreram com o nazismo. Digamos assim, que eram os alemães que apoiaram indiretamente Hitler, ou pelo menos não se contrapuseram a ele. E os poucos que estão vivos, né? Quando se questionou, né, para alguns, tudo bem, Ana, não tem problema. Quando se questionou alguns sobre como eles puderam não apenas apoiar, mas não se contrapor ao que Hitler começou a implantar, muitos falavam assim, que eles não acreditavam que de fato Hitler faria tudo o que ele falava que ia fazer, mesmo questionando que ele não era discreto, ele era claro, ele falava, inclusive no Mein Kampf, no livro, ele falava, eu vou perseguir os judeus, a raça ariana é superior, existem raças que são inferiores,
Ele falava declaradamente que alguns grupos negros ou judeus eles eram inferiores, que existiam doentes que não poderiam ser salvos, como os deficientes, e que por isso eles tinham que ser mortos. Isso era declarado, ele falava isso declaradamente. Mas muitos que apoiavam as ideias de Hitler, não se contrapunham a elas, diziam que não acreditavam que de fato aquilo iria acontecer, que eles viam em Hitler uma figura que poderia tirar a Alemanha daquela situação. Então, na prática, Hitler ele foi do exército alemão de baixíssima patente, ele nunca galgou altos cargos no exército, até porque ele não tinha nem porte físico para isso. Ele era de muito baixa patente e que na prática não foi muito levado a sério durante a implantação dos ideais deles. Mas devido a toda a atmosfera que a Alemanha passava, ele acabou assumindo o poder e implantando o que posteriormente resultou na Segunda Guerra Mundial. Hitler foi elevado ao status de salvador da pátria. A Alemanha passava por uma crise econômica gigantesca e viam em Hitler essa possibilidade de tirar o país da crise que o país passava. Isso é um problema muito grave. Se a gente for pegar os principais modelos totalitários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, todos eles que acabaram se transformando em modelos violentos, digamos assim, de perseguição, todos eles foram implantados depois de uma grande crise. Então, graves crises acabam fazendo a sociedade tentar buscar heróis para se salvar. E não foi só na Alemanha, foi na Itália com Mussolini, foi Franco na Espanha, foi Stalin na União Soviética. Todas essas implantações, esses modelos totalitários sempre aconteceram depois de graves crises. Então, quando a gente enxerga locais que escolhem uma pessoa, um representante, e que depositam nele uma confiança que cega, digamos assim, de que determinada pessoa seria salvador da pátria, isso já resultou em problemas muito mais graves anteriormente, tá? Não só na Europa, mas, por exemplo, com a União Soviética também se expandindo para a Ásia. Mao Tse-tung na China, com a Revolução Comunista. São vários exemplos. Então, tem que se tomar cuidado quando se elenca uma pessoa como sendo a salvadora da pátria. Essa visão de Hitler, no pré-Segunda Guerra Mundial, fez com que as pessoas se cegassem muito ou não se contrapuseram às ideias de Hitler, mesmo ele sendo declaradamente preconceituoso, violento, pautado num discurso de ódio, e ele assumiu o poder mesmo assim, implantou e resultou no que resultou, tá? Todas as características que Hitler e o Partido Nazista em si ele implantou, né? Não foi só a cargo de Hitler. Na realidade, foi uma série de estruturas que foram implementadas. A política de propaganda do nazismo era muito forte. E chegou um determinado momento que o nazismo ele chegou a controlar boa parte dos diferentes setores da sociedade alemã. Como a mídia, por exemplo, passou a ser controlada. E a mídia que era contrária passou a ser perseguida. Grupos paramilitares que usavam a violência contra pessoas que se opusessem a Hitler também foram criados, que foi a SA, que depois se transformou em SS, que eram as polícias nazistas. Lembrando que esse momento, a gente está falando de momentos antes do nazismo assumir o poder em si, então eram grupos paramilitares. Pessoas que eram contrárias ao regime, ao modelo de Hitler, eles eram perseguidos, não podia se colocar contrário, mesmo sendo legal isso, porque o nazismo não tinha chegado ao poder, então você poderia ser contrário a um modelo político como aquele. Mas esses grupos violentos que praticavam espancamentos e etc., contra pessoas que não eram a favor de Hitler, acabaram minando um pouco essas ideias contrárias que existiam dentro da Alemanha, pessoas que não eram favoráveis ao modelo nazista. Mas essas pessoas acabaram sendo suprimidas, inclusive pelo uso da violência. Você não podia chegar e falar que era contra o modelo de Hitler. Essas polícias paralelas, digamos assim, se usavam de violência para calar, digamos assim, essas pessoas que eram contrárias. Só que, como a gente só falando é um pouco mais difícil, né, de
tentar entender, né, o que foi de fato o nazismo, tem na internet mesmo, tem várias imagens que refletem as consequências finais, né? Já com o modelo dos campos de concentração e etc. Existem algumas imagens que provam muito dessa perseguição ou da consequência desses atos, tá? Claro que não são muito bem documentados, porque a gente está falando da década de 30, 40, né? Então não é igual hoje, por exemplo, que todo mundo tem uma câmera na mão, que é o celular, mas tem algumas representações interessantes. Juliana, sim, as pessoas que eram contrárias, eles eram perseguidos também. Alguns sobreviviam, mas eram mortos, torturados, não podia ser contrário. O Guilherme, a expressão nazista veio de um partido político, tá? Era um partido que foi reestruturado por Hitler e que implementou a perseguição aos judeus, a superioridade da raça ariana, e o termo nazista veio do partido em si. Então foi uma organização partidária, foi de partido político, tá? Que surgiu o nazismo. Essas imagens que eu falei para vocês, algumas já são de domínio público, porque evidentemente já tem mais de 70 anos, mas mostram umas coisas interessantes. Eu estou projetando a minha tela para vocês. Acho que vocês podem ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim, É, dá pra ver. essas imagens que vocês vão ver, a sequência de imagens aqui, elas são imagens que originalmente são imagens preto e branco, tá? Mas através da tecnologia e da arte foram colocadas cores em algumas imagens para mostrar como possivelmente seria, tá? Com cor, digamos assim. Espera que eu estou lendo essas perguntas aqui. O Guilherme, não, os apoiadores do modelo, eles se uniram de maneira... Quem está falando? Ô, Danilo, a sua Oi. câmera tá com um zoom na sua cara aqui. Também com um zoom bem grande. Eu não entendi o que você falou. A sua câmera tá com um zoom. Tá meio que... Ai, já saiu. Melhorou? Melhorou, já saiu. Não, é porque tava com zoom. Pode prosseguir a aula. Desculpa atrapalhar. Não, se travar ou acontecer alguma coisa, você me avisa. Ok. Essas imagens, elas são originalmente são preto e branco, tá? Mas aí colocou-se cor para mostrar provavelmente como é que era naquele momento. O Guilherme, os apoiadores da ideia de Hitler, eles se uniram no partido de maneira natural, como você colocou aí. Eles não foram obrigados a isso. Na realidade, o partido já existia. Hitler entrou nesse partido, depois Hitler mudou o nome do partido, que acabou se configurando como nazismo, que é a junção de uma expressão, na verdade. Tá? E os que eram partidários, eles começaram a olhar em Hitler e perceber que ele poderia ser um salvador da pátria alemã. Então não foram obrigados, não. Tá? Essa obrigatoriedade de engolir o nazismo foi muito mais para as pessoas que eram contrárias e que acabaram tendo que fazer isso após a eleição de 32, em que a maioria do Congresso foi ocupado por esse partido e que o presidente Hindenburg ofereceu ao Hitler um cargo de chanceler. Então, a partir daí, os que eram contrários, eles passaram a ter que suportar o nazismo por isso, mas o partido em si, ele era natural, o movimento era natural. Hitler foi o principal nome do partido nazista, mas existiam ideais de muitas outras pessoas junto com Hitler, tá? Manuela, a Manuela está perguntando o que se falava para as pessoas aceitarem o nazismo, inicialmente. O nazismo ele foi uma estrutura. Então, na realidade, primeiro, o que fazia-se com a mídia? Quando os nazistas começaram a controlar a mídia? Impediam a mídia que era contrária a falar mal do nazismo e enalteciam a mídia que falava a favor. Esse é um primeiro ponto. Segundo, e talvez esse tenha sido o ponto principal, a educação alemã foi reestruturada. Ela foi reestruturada e pautada numa ideia
de que os arianos eles eram superiores, as minorias étnicas tinham de ser perseguidas, você tinha que ter orgulho de fazer parte da nação alemã, da nação ariana. Então, houve, de fato, uma lavagem cerebral, no sentido de você educar a população, desde muito pequeno, a partir da lógica de obediência ao Führer, de obediência ao líder, que era Hitler. Então, não foi um motivo, foram alguns motivos que foram criando a estrutura, a teia social nazista, digamos assim. Não foi uma coisa ou outra. Os que eram contrários, eles eram inicialmente aceitos, porque o nazismo não estava no poder ainda, mas indiretamente essas milícias, como a SA e a SS, perseguiam as pessoas que eram contrárias. Então se fazia uso da violência também. Tá? Então foi toda uma estrutura criada, não foi uma coisa ou outra. Mas se a gente tivesse que talvez elencar um ponto fundamental, além do uso da força, que foi essas milícias, é o fato da educação. A educação, naquele momento, foi extremamente utilizada para manipular, digamos assim, quem se formava e quem pensava, quem estava crescendo, digamos assim, na Alemanha nazista. Tá? Guilherme, é mais ou menos isso que você falou, Guilherme. Eles viam em Hitler um líder, olhavam para ele e falavam assim: esse cara vai tirar a Alemanha dessa crise. Esse cara vai conduzir a Alemanha num crescimento econômico. É ele que vai conduzir a Alemanha. Esse era o discurso. Ele era o salvador da pátria, tá? E que chegou ao poder mesmo pertencente ao exército, mas uma patente extremamente baixa. Para vocês terem uma noção, o ex-presidente alemão que faleceu antes de Hitler assumir, o Hindenburg, ele era general, ele era da alta patente do exército alemão. E ele via em Hitler um soldado de baixo patente que falava muito. Essa era a expressão dele. Os altos cargos do exército alemão viam inicialmente, né, Hitler como sendo um falastrão. Basicamente ele era visto assim. Mas a estrutura toda da Alemanha acabou conjurando para isso, para que ele assumisse o poder. E ele acabou assumindo, tá? As imagens que vocês estão vendo aqui, essa primeira, mostra já a implantação do modelo nazista, principalmente com a perseguição ao grupo de judeus. Tá? Então, boa parte das imagens que vocês vão ver agora, elas são imagens de judeus. Os judeus que foi o principal grupo, né, que foi perseguido, digamos assim. Não foi o único, mas foi o principal grupo perseguido. Juliana? Mais ou menos. Tá? A Juliana está perguntando se na Alemanha, nesse modelo aí, a educação era parecida com a Coreia do Norte hoje. Eu falo mais ou menos porque até antes do nazismo tomar o poder na Alemanha, o partido nazista chegar ao poder, dentro da Alemanha já existia uma atmosfera de que quem falava mal do nazismo era errado. Isso já era muito implantado. Se você estudasse ou falasse sobre, por exemplo, o socialismo soviético ou sobre a economia inglesa, já era errado. Então já existia uma atmosfera, mesmo não sendo ilegal, você, por exemplo, estudar outros meios econômicos, mas era visto dentro da Alemanha como algo errado. Então, essa atmosfera de que tudo que era contrário ao nazismo era errado passou a ser implementado socialmente. Então, isso foi um aspecto extremamente fundamental. Guilherme, a gente vai falar desses números mais para frente, tá? Mas mais ou menos isso que você falou. Quando eu falo que algumas coisas não é que eram proibidas de se falar antes do nazismo assumir o poder. Quando o nazismo assume o poder, não, aí vira política de Estado. Mas até antes do nazismo assumir o poder, algumas coisas eram proibidas de se falar, ou quem falasse era automaticamente taxado como alguma coisa negativa, tá? Como, por exemplo, você defender a ideia de que os judeus não eram culpados, você estava sendo completamente subserviente. Você era contra a Alemanha, você era contra a nação alemã, quando defendia, por exemplo, que os judeus não tinham culpa. Quando você defendia que os negros não tinham culpa do que a Alemanha estava passando, você era contra a Alemanha, você era considerado um inimigo da Alemanha, ou daquele grupo de pessoas que apoiavam o nazismo. Eles eram extremistas, eles eram completamente extremistas.
Eles eram extremamente violentos, com discursos de ódio muito grande, de perseguição, por exemplo. Então você não poderia falar em hipótese alguma que você era contrário ao partido nazista. Não poderia falar que os judeus não tinham culpa nenhuma, porque você era perseguido por isso. Pode parecer meio tonto falar isso hoje, tá? Pode parecer meio inconsequente e até incompreensível. A gente consegue trazer para, claro, guardada todas as devidas proporções, a gente consegue trazer para algumas realidades mais próximas nossas. Hoje, no Brasil, inclusive, se você se posicionar de algumas formas, você é taxado de uma série de coisas, mesmo você não sendo. Então, nessa época, você falar que os judeus não eram culpados do que a Alemanha estava passando, de que a culpada era a própria Alemanha, que tinha ocasionado a Primeira Guerra Mundial, você já era taxado de inimigo público ou inimigo da Alemanha. Então, era uma atmosfera extremamente complexa que a Alemanha passava, digamos assim, tá? Tô seguindo as perguntas aqui, a gente já vai para as imagens, tá, Manuela? Pode perguntar, não tem problema. Sim, Manuela. E não é só essa proibição, tá? Tem outras mais esdrúxulas. A Manuela aproveitou o gancho aqui da Coreia e perguntou se é verdade que na Coreia do Norte o ditador proibiu as pessoas terem animais de estimação. É verdade, proibiu. E, como eu falei, tem outras, tá, Manuela? Por exemplo, só existem 6 cortes de cabelo permitido para homens. Não pode ter mais de... São 6 cortes padrão de cabelo, não pode ter diferente. Mulheres são um pouquinho mais, que são 8 ou 9 cortes. Não pode ter mais que isso também. Tem umas coisas mais absurdas que os animais de estimação aí. Guilherme, sim, Hitler se suicidou. Esse é o que, digamos assim, é a história oficial. Ele se suicidou. Ele e algumas pessoas da alta cúpula patente, inclusive a mulher dele. Jonathan, essa pergunta é interessante. O Jonathan está perguntando assim: haviam judeus que eram arianos? Não. Ariano é uma raça, é uma etnia. Agora, existiam judeus que eram alemães? Sim. Existiam judeus, os judeus que viviam na Alemanha eram alemães, mas não eram arianos, tá? Existiam arianos fora da Alemanha? Sim, principalmente na Tchecoslováquia, na Ucrânia e na Polônia. Tchecoslováquia que foi invadida pela Alemanha, a Ucrânia, que era a principal preocupação da União Soviética, que já pertencia à União Soviética, e o medo era de Hitler invadir, e a Polônia, que foi o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o nazismo não invadiu alguns lugares aleatoriamente, ele invadiu inicialmente lugares onde a população germânica ariana era mais presente. Tá? Era considerado uma etnia, Juliana, os judeus, é considerado uma etnia. Tá? E Guilherme, ele se suicidou, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula quando falar do conflito, mas porque ele viu que o cerco tinha fechado. Ele já tinha perdido a frente para a Rússia e tinha perdido a segunda frente para a Inglaterra, para a França e para os Estados Unidos. Então ele viu que não tinha mais saída, digamos assim. Tá? Não, Juliana, essa ideia dos judeus serem uma etnia era justificativa para a perseguição, porque a ideia base nazista era a ideia de supremacia racial, que era a supremacia da raça ariana. Então, você tinha que justificar essa supremacia perseguindo outras raças, outras etnias. É por isso categorizar judeu por etnia e não por religião, tá? Você não está errado no seu raciocínio, mas os judeus eram considerados uma etnia, porque justificava a perseguição contra eles, já que a raça ariana seria a raça superior, tá? Essas 2 imagens que vocês estão vendo, inclusive, aí, são de judeus, tá? Tem algumas outras também, eu vou baixando para vocês olharem, a gente vai falando. Tô lendo, Isabel. Você estava perguntando que ela tinha um documentário sobre Hitler, se ele poderia ser considerado um psicopata. Eu acho que ele pode ser considerado muito mais um sociopata, pelo fato de que as visões dele são muito mais de perseguições sociais, né, de grupos sociais mais amplos, mas acho que sim. Não sou especialista em psicopatias, mas acredito que não está errado esse raciocínio que você fez, não. Tá? Mas sem sombra de dúvida que ele era um sociopata, talvez, é bem provável que sim. Tá?
Essa imagem, como eu falei para vocês aqui, são duas imagens de dois judeus, tá? Aí já em condições da Alemanha já colocada, digamos assim, como controlada pelo nazismo, tá? Ah, então, Isabel, eu não sei se conceitualmente o psicopatismo ou a sociopatia são, eu não sou especialista nesse sentido, mas acho que é um sociopata pelo fato de ser um pouco mais amplo, acho que faz um pouco mais de sentido. Essa segunda imagem também, tá? De campo de concentração. Vocês podem ver que repetia-se, por exemplo, o uniforme, né? Vocês conseguem ver listras brancas e azuis, como vocês podem ver na primeira imagem, tá? Como se fosse o uniforme do campo de concentração, tá? Mais ou menos, Juliana, mais ou menos nesse sentido, que é inclusive uma das capacidades que ele tinha de controlar a raça ariana. A Juliana perguntou assim, sociopatas conseguem controlar as pessoas? É mais ou menos nesse sentido. Tanto é que Hitler não era nem ariano. Hitler ele tinha uma descendência da Áustria-Hungria. Então ele nasceu inclusive no Império Austro-Húngaro, que foi extinto na Primeira Guerra Mundial. E ele conseguiu convencer que a raça ariana era superior e que ele ia controlar a raça ariana mesmo ele não sendo ariano. Então, talvez seja um argumento para a sociopatia. Essa terceira imagem aqui mostra também um campo de concentração, tá? Também em judeus. E aí vocês conseguem perceber alguns estereótipos bem claros. O primeiro é que todos eles tinham cabeça raspada, né? Então, todos eles ao ir para o campo de concentração tinham a cabeça raspada. E vocês conseguem perceber a fisionomia, né? A fisionomia de pessoas magérrimas, porque as condições de vida eram muito ruins, e pessoas que não tinham nem roupas, digamos assim, suficiente. E lembrando, a Alemanha é um país de clima temperado, né? O clima temperado que o inverno, o outono, tem um frio extremamente rigoroso. Então, essas condições, digamos assim, eram condições extremamente degradantes, tá? E não era em um ou outro campo de concentração, era em alguns. Claro, tem alguns mais famosos, Auschwitz, por exemplo, até tem escrito aí em cima, mas de maneira geral, os campos de concentração, eles tinham essas características. Então, um ponto importante, historicamente até é difícil de separar as duas coisas, porque uma acabava levando a outra. Mas os campos de concentração não era propriamente campos de extermínio. É que o trabalho era tão degradante, era tão precário nos campos de concentração que acabavam eventualmente levando à morte, ao extermínio das pessoas. Mas os campos de concentração eram campos de trabalho forçados. Então, assim, os judeus, principalmente, foi o principal grupo, tá? Eles trabalhavam de maneira exaustiva, sem condições de alimentação, de vestuário, que gera essa imagem que vocês estão vendo aí, de pessoas muito magras. E é isso mesmo, Guilherme, essa expressão, essa imagem que vocês veem. E os campos de extermínio em si, não, os campos de extermínio não eram campos de trabalho forçado. Essas pessoas, elas eram levadas para morrer ou para experimentos médicos, científicos, que foram muito feitos durante o nazismo. Experiências que foram feitas por vários médicos alemães que propunham algumas teses, e para tentar comprovar essas teses, eles faziam experimentos, né, nos judeus, tá? Não só experimentos de medicamentos e tal, mas até quanto um ser humano suporta de dor, por exemplo, ou promover dissecações com a pessoa viva para ver como que funciona o organismo da pessoa, uma série de coisas, tá? Que eram os campos de extermínio. Os campos de concentração não, eram campos de trabalho forçado. Não é nem condições de escravos, porque os escravos, vamos pegar a imagem do escravo negro aqui na América, os escravos americanos aqui, eles eram muito mais bem tratados do que os judeus em campos de concentração. Até porque os escravos negros na América, eles eram considerados mercadoria, porque você pagava por eles. Então, os senhores de escravos, eles tinham o mínimo de cuidado para zelar pela vida desses escravos, porque eram mercadorias, custava dinheiro. Não que eles se preocupavam com os escravos, custava dinheiro. No caso dos judeus, não. Então, eram pessoas que eram colocadas nesses campos e trabalhavam até exaustão, até morrer. Tá? Então, tinha essas imagens, digamos assim. Tá? Tem outras, boa parte deles são de judeus, tá? Porque, evidentemente, como eu falei para vocês, eram grupos que foram mais
mais perseguidos. Essa aqui é a imagem de uma criança, evidentemente aqui já foi um momento logo após o fim do nazismo. Então, uma criança que foi salva, digamos assim. Essa imagem talvez a que mais chama atenção, pelo menos para mim, é o estereótipo mais claro que a gente consegue ver do que eram, digamos assim, as condições completamente insalubres de vida dos judeus. Tá? O Guilherme colocou agora no chat, agora há pouco, que os judeus eram pele e osso. Talvez essa imagem seja mais clara para exemplificar o que você falou, Guilherme. É uma expressão cadavérica, né, no sentido de cadáver mesmo, né, expressão cadavérica, porque as condições de vida levavam a isso. Tá? Então, esses judeus, eles viviam os anos ou meses finais de sua vida em condições que levavam a mortes como essa. Não tem nessa seção de fotos aqui, na internet vocês conseguem achar inúmeras covas que eram abertas, que se jogava centenas de pessoas que morriam diariamente, que eram jogadas nesses lugares. Durante o inverno rigoroso na Alemanha, em alguns campos de concentração não se tinha nem a preocupação de você enterrar os cadáveres. Tem uma imagem, eu tentei procurar, mas acabei não achando, que mostra parte do campo de concentração que é como se fosse o local que eles dormiam, o alojamento. E do lado de fora, tem a parede, né? Do lado de fora, vários cadáveres jogados assim. E eles não tinham a preocupação no caso do inverno, de enterrar os corpos, porque o problema da putrefação, né, da decomposição, não incomodava muito, porque no inverno basicamente congelava os corpos, então eles deixavam lá. Durante o verão, não. Durante o verão é putrefação, os cadáveres entravam em decomposição, o cheiro era muito forte. Então eles acabavam ou jogando em valas comuns, mais longe das sedes dos campos de concentração, ou acabavam enterrando. Mas os campos de concentração não eram formados só por judeus. Existiam casas ali de nazistas que tomavam conta dos campos de concentração. Então tinha um mínimo de preocupação com isso, não por causa dos judeus, evidentemente, mas por causa de quem controlava o campo. Então essa imagem eu acho que é a mais chamativa e mostra as condições de vida dessas pessoas. Isso aqui também talvez mostra outro exemplo, Guilherme, que se colocou, né? A situação de extrema fome, né? De desnutrição absoluta, é só não precisa fazer um exame para mostrar que essa pessoa está desnutrida. É só olhar a fisionomia desta pessoa, tá? Que viviam nessas condições extremamente, repito, degradantes. Aqui já mostra o período final, com o nazismo, inclusive, já acabado. Vocês podem ver um campo de concentração sendo destruído. Tanto é que tem a imagem de Hitler aqui, ó. Mas já mostra o campo de concentração sendo destruído após a vitória dos aliados, tá? A derrota do nazismo e o suicídio de Hitler. Aqui também é a mesma imagem, só que aí já destruído, digamos assim. Aqui a gente vê o exército da Inglaterra, tá? E aqui um grupo de pessoas, alguns deles inclusive judeus também, e alemães que não eram nazistas, vendo a destruição do campo de concentração. Aqui momentos finais, tá? No finais de assim, do final do conflito. Pessoas que sobreviveram, digamos assim, aos problemas, digamos assim, da guerra, né? Aqui já um judeu também num campo de reabilitação, né? Ele foi uma criança que foi resgatado num campo de concentração. Para a gente concluir daqui a pouco, eu vou finalizar por hora com vocês, que a gente tem 10 minutos daqui a pouco. Aí vamos finalizar, vou voltar só para terminar. E aí eu tento, inclusive, abrir o vídeo. Ô, professor, você... Ah, beleza, você vai abrir o vídeo. Eu já ia perguntar sobre isso. Deixa eu só finalizar e a gente abre de novo, tá? Ok.